nesse debate. Desculpa começar falando isso. O Brasil teve um papel, presidente Eunício, nesse último período, de tentar construir um diálogo com os dois lados da Venezuela. De apoiar a ditadura. Só peço que me dê o tempo. De construir um diálogo com os dois lados na Venezuela. Havia uma preocupação da diplomacia brasileira com a possibilidade da Venezuela ir para a guerra civil. Eu tive numa comissão também na Venezuela, junto com o senador Requião, com a senadora Vanessa Graziotin. Nós conversamos, senador Eunício, com todas as partes. Conversamos com a Lília Tintori, que era esposa do Leopoldo Lopes, que estava preso. Conversamos com o Capriles. Conversamos com o presidente da Assembleia. Conversamos com o governo Maduro. E lá vi uma declaração do Capriles, que saiu aqui numa matéria da Folha de São Paulo, elogiando o papel da presidenta Dilma Rousseff e do chanceler Mauro Vieira, que estavam sendo fundamentais na construção de algum tipo de acordo que passasse por uma saída democrática. Era essa a posição do governo brasileiro. Está aqui o líder do partido do Capriles, e eu tenho aqui uma matéria do jornal Estado de São Paulo, do Ricardo Galhardo, elogiando o papel que o Brasil estava jogando. Só que agora não. A posição desse governo e dos senhores nesse momento, no momento de crise aqui em países vizinhos da América Latina, é de incendiar mais a situação. A posição desse governo em relação a esse tema tem sido deplorável desde o começo. Fazendo campo, o Brasil saiu. O Brasil tinha um papel de mediador, nesse caso da Venezuela. Deixou de ser mediador. E aqui os senhores têm que entrar no debate com mais profundidade. Eu vejo falando, houve 100 mortes, mas é o início de uma guerra civil, morreu o chavista queimado, os senhores sabiam disso? Sabiam que teve maternidade incendiada? Sabiam que no domingo houve uma ação terrorista contra uma fortificação militar da Venezuela? Os senhores não pensem que essa oposição lá... Os senhores não pensem que essa oposição lá na Venezuela é uma oposição democrática. Os senhores lembram do golpe de 2002? Sequestraram o Chaves eleito, quase o executaram. Isso tudo aconteceu. E eu chamo a atenção, eu acho engraçado algumas coisas aqui. Primeiro, falar de eleição. Ninguém questionou a vitória do Maduro sobre Capriles. O mandato do Maduro acaba em 2019. Ninguém questionou. Foi acompanhado por observadores internacionais. Sabe quantas eleições teve na Venezuela depois da vitória do Chaves? 21 eleições. Excesso de eleições. Agora um governo de um país que foi dado um golpe, que não se respeitou as normas democráticas, vem falar de democracia num país que fez 21 eleições. Eu quero encerrar para fazer um apelo ao presidente senador Eunício Oliveira. Ele vai atender. Eu quero fazer um apelo. A situação também da Venezuela, pouca gente sabia como é que era antes da vitória do Chaves. Você sabe que na Venezuela 70% da população vivia na pobreza, 40% na pobreza extrema. A mortalidade infantil antes de 98 era de 25 mil mortes, caiu para 13,8 mil. Teve avanço? Ah, sim. Isso aí, o maior inimigo desse atual governo da Venezuela há de reconhecer as conquistas sociais que houve naquele país. Eu falo tudo isso para dizer o seguinte, senador Eunício Oliveira. Se o Senado decidir fazer uma moção de censura, não vale a pena ter a comissão parlamentar que está sendo articulada pelo senador Jorge Viana e pelo senador Fernando Collor de Mello, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores. Todo mundo, eu acho, presidente, espera aí, eu acho que o Brasil deveria voltar a atuar no papel de diálogo com todas as partes. Volto a dizer que a gente não quer o aprofundamento da crise, da guerra civil na Venezuela. E me preocupa, e eu quero chamar a atenção dos senhores aqui, a declaração do secretário de Estado norte-americano, Tillerson, que era o principal executivo da ExxonMobil, que deu uma declaração ontem, dizendo que os Estados Unidos estão se preparando para resolver o problema de alguma forma. Era uma ameaça velada de intervenção militar. Os senhores, sinceramente, querem isso aqui na América Latina? Uma agressão norte-americana do Trump na Venezuela?
Não é esse o caminho. O papel do Brasil tem que ser outro. O papel do Senado tinha que ser diálogo, montar uma comissão, conversar com todas as partes, ajudar a Venezuela a sair dessa situação de crise. Eu preciso encerrar a votação. Presidente, só para registrar meu voto. Senador Cidinho vai registrar o voto. É só para registrar meu voto sim na votação anterior, que estava na agenda fora. A mesa registrar o voto de Vossa Excelência. Senador Medina vai fazer uso da palavra? Não, né? Ou vai? Não. Senhor presidente. Senador, o último orador inscrito, eu vou encerrar a votação. O senador Capiberibe. Essa matéria eu vou colocar amanhã, vou colocar na pauta, para amanhã se fazer o debate. Eu acho que o debate já foi longo demais hoje em relação a essa matéria. Eu vou dar para o senador Capiberibe e vou encerrar a votação e a sessão. O que Vossa Excelência está comunicando